Capítulo 10. O apóstolo da Samaria. No dia seguinte, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio, ou sejam, 2.500 asses, para quem apresentasse aos seus servos a criança desaparecida. Não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito por ocasião do castigo aos servos imprevidentes encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas, no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. Inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Entretanto, as 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos, pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivessem suas horas diárias consagradas ao descanso. Essas horas aproveitava-as Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André cultivava as suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da estrada para os centros principais. Nesse dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, enquanto a criança dormitava ao canto de um compartimento. Com que então o senador instituiu o prêmio de um grande sestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras, admirado. É verdade, exclamou Semele, pensativa. E na realidade trata-se de grande soma em dinheiro romano, que facilmente ninguém ganhará neste mundo. Se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, replicou o raptor com o seu malicioso sorriso. Era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixa estar, que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Semele escutava-o indiferente e quase completamente alheia à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, como se tentasse descobrir no seu modo simples e humilde algum pensamento reservado. Foi assim que, no intuito de lhe sondar a atitude psicológica, disse em tom aparentemente calmo e despreocupado, como a inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamim? Ora, Benjamim ainda não se resolveu a marcar o casamento em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades, respondeu ela, aludindo ao noivo. Como não ignora, todo o meu desejo no trabalho se resume na consecução do nosso ideal de adquirir aquela casinha de Betânia, já sua conhecida, e tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre. Ainda bem, disse André, com a atitude psicológica de quem encontrara a chave de um enigma. Com o tempo haverão de conseguir todo o necessário à aventura de ambos. Da minha parte, pode ficar descansada, porque tudo farei por auxiliá-la paternalmente. Muito grata, exclamou a moça, reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho, porque as horas parecem adiantadas. Ainda não, falou André resolutamente. Espere um momento. Quero dar-lhe a provar do nosso vinho velho, aberto hoje, somente para comemorar a circunstância feliz de nos acharmos com vida depois do medonho temporal de ontem. E, correndo ao interior, penetrou na adega, onde tomou de uma bilha de vinho espumante e claro, deitando-o com fartura numa taça antiga. Em seguida foi a um quarto contíguo, de onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça algumas gotas do conteúdo, monologando baixinho. Ah, Semele, bem poderias viver se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Benjamim, o casamento é uma situação de amargurosa pobreza.
Uma soma de 1000 sestércios constitui tentação a que não poderia resistir o espírito mais bem intencionado e mais puro. Enquanto foram as aperturas e outros castigos, estava certo. Mas agora é o dinheiro, e o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. E, misturando o tóxico violento no vinho que espumava, continuou resmungando. Daqui a 6 horas, minha pobre amiga estará penetrando o reino das sombras. Que fazer? Nada me resta senão desejar-lhe boa viagem. E nunca mais alguém saberá neste mundo que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Em 2 minutos, a desventurada serva do senador ingeria satisfeita o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas. Da porta de sua vivenda empedrada, observou André os passos derradeiros da sua cúmplice nas derradeiras curvas do caminho. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperação de Lentulus, porque, precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Semele experimentou uma sensação de súbito mal-estar, recolhendo-se ao leito imediatamente. Suores abundantes e frios lavaram-lhe as faces já descoradas, onde se notava o pálor característico da morte. Ana, que já havia regressado compungida aos afazeres domésticos, foi chamada à pressa a fim de ministrar-lhe os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição que assinala os moribundos prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. Ana! Exclamou a agonizante, com voz sumida. Eu morro, mas tenho a consciência pesada, intranquila. Semele, que é isso? Replicou a outra, fundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiemos em Jesus, que ainda ontem nos contemplava da cruz dos seus sofrimentos, com um olhar de infinita piedade. Sinto que é tarde, murmurou a agonizante nas ânsias da morte. Eu apenas queria um perdão. Todavia, a voz entrecortada e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafara as últimas palavras, enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, estringido por incontrastável força. Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus recebesse em seu reino misericordioso a alma da companheira, perdoando-lhe as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Chamado um médico ao exame cadavérico, verificou, no empirismo da sua ciência, que Semele expirara por deficiência do sistema cardíaco e, longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Gioras se envolvia nas sombras espessas do túmulo. Ana e Lívia tiveram ensejo de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento, mas ambas, embora a funda impressão que lhes causavam as derradeiras palavras da morta, encaravam a sua passagem para a outra vida na conta dessas fatalidades irremediáveis. Públio Lentulus, em seguida a esse fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira ao antigo dono em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperanças. Os servos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa, e foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras, o senador preparou copioso expediente para o amigo Flamínio,
bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma como portador de sua inteira confiança. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas preso a ela pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que seu tio Sálvio regressasse à sede dos seus serviços na capital do Império, tentando livrar-se da presença de Fúlvia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e no de sua família. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, punha o amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos que ele, após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Prometia então a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração, de modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império, e prometendo relacionar, sem demora, todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de todos os recantos da província. Nessas cartas particulares pedia ainda ao amigo as providências precisas, a fim de que lhe fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se, contudo, de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho, por ele citado nesses documentos como causa única da sua demora indefinida em tais lugares. Comênio partiu de Jope com o máximo de precaução, obedecendo rigorosamente às suas ordens e atingindo Roma daí a algum tempo, onde faria chegar aquelas notícias às mãos dos seus legítimos destinatários. Em Cafarnaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando projetos concernentes às suas atividades futuras, fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos sucessos de Jerusalém. Quanto a Lívia, esta, conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, encontrara na alma dedicada da serva uma confidente extremosa no afeto, vivendo quase permanentemente mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. Os sofrimentos experimentados patentearam-se-lhe ao rosto, revelando profundos vestígios nos sulcos da face descorada. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpera e o vigor da fé, clareavam-lhe as expressões fisionômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Em Cafarnaum, os seguidores do Mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam como ele, na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Criaturas rústicas haviam sido tomadas, estranhamente, do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando-se com a palavra desses apóstolos os pródromos do Evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da Terra a todas as raças, povos e nações do planeta, qual luminoso roteiro das almas para o céu. Todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam na praça pública os erros da sua vida
em sinal da humildade que lhes era exigida portas adentro da comunidade cristã. E para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde de então organizou o culto da cruz, crendo fosse essa a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno. Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar, naquele tempo, o instrumento de punição para todos os criminosos e celerados. Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas, junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum verem-se esses antigos companheiros e ouvintes do Messias como pegureiros humildes, atravessando estradas agrestes no mais absoluto desconforto, a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria, mas a realidade é que as suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galiléia, se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Lívia, começou ele reservado, tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador em condições especiais nesta província. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário até Jerusalém, não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a neste caso como guardiã de minha filha. Como sabe, nada mais existe entre nós que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Conservada nesta casa apenas pela sua tarefa maternal, confio-lhe durante a minha ausência a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedia Flamínio. Públio! Pôde ainda exclamar a esposa do senador aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas pelas mais complicadas circunstâncias, mas, afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Passado uma semana, partia ele para a sua viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-lo dos poderes públicos na Palestina em tempo oportuno. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar, nessa ausência, com a dedicação vigilante de Comênio, em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais apurado e mais justo no plano das conjecturas e previsões.
Foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Festividades solenes foram determinadas por Herodes em Tiberíades, previamente avisado pelo senador a respeito de sua visita pessoal àquela cidade, que representava a primeira etapa da sua longa excursão. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo Públio em todas elas as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros que lhe auxiliavam os serviços naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância na Palestina. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínios se encontrava justamente em missão junto de Antipas, quando da festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galiléia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador, nestes termos: Sabeis que o senador Lentulus dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província? Dizia Sulpício, com o prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante. Quê? Fez Pilatos grandemente surpreendido. Pois é verdade. Deixei-o em Tiberíades, de onde se dirigirá para Sebaste em breves dias. Crendo mesmo, segundo o programa de viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo, que não voltará a Cafarnaum nestes 40 dias. Que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo? Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Mas, após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao lictor com interesse: E a esposa? Não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste território, onde se aninham tantos malfeitores? Reconhecendo que tereis interesse em tais informes, tornou Sulpício com fingida dedicação e satisfeita malícia. Busquei inteirar-me do assunto com um amigo que segue o viajante, como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum, na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo. Sulpício! Exclamou Pilatos pensativo. Suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Bem o sei, mesmo porque fui eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular, não há muito tempo. É verdade. Por que não aproveitais este ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum? Perguntou o lictor, com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Por Júpiter! Redarguiu Pilatos, satisfeito. Tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas, naquela cidade que me autoriza a pensar nisso. Mas a que vem a tua sugestão neste sentido? Senhor! Exclamou Sulpício Tarquínios com hipócrita modéstia. Antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização deste projeto, e depois tem igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria. Que é isso? Nunca te observei apaixonado. Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade. Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista. Replicou Pilatos com visível bom humor. E como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o lictor, que o ouvia entre satisfeito e envaidecido: Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato,
regressando depois de amanhã para a Galileia, onde irás diretamente a Cafarnaum avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade. E feito isso, irás até a residência do senador Lentulus, onde avisarás sua esposa da minha decisão, em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para a minha partida e chegada até lá. Espero que com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Cafarnaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes, e recordar por algumas horas os seus dias felizes da corte, junto de minha conversação e de minha amizade. Muito bem! Redarguiu o lictor, não cabendo em si de contente. Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Sulpício Tarquínios saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, antegozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais, cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Públio Lentulus. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a 4 dias em Cafarnaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades políticas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Públio, onde sua presença foi recebida com reservas pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado, apresentou-se-lhe Maximus, substituto de Comênio na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a sua energia e experiência. Atendido solicitamente pelo antigo servo, que era seu conhecido pessoal, solicitou-lhe o lictor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto.